você sente. Mesmo quando tudo parece certo, mesmo quando todos dizem que está tudo bem, um buraco invisível, uma ausência que não tem nome, é o vazio. Mas não qualquer vazio, é o vazio de quem acordou e nunca mais conseguiu dormir. Você está no Nexus 404 e hoje vamos falar sobre por que os despertos sentem tanto vazio. Um vazio que só alguns entendem. Você sente mesmo que não saiba explicar. Mesmo quando sua vida parece um retrato perfeito para os outros, sorrisos nas fotos, conquistas aplaudidas, metas alcançadas, há um silêncio que grita dentro de você. Um abismo que não se vê no espelho, mas que se escuta no fundo da alma. Não importa quantas pessoas estejam ao seu redor, quantos likes você receba, quantos troféus acumule, algo permanece ausente. Esse vazio não se preenche com dinheiro, com viagens, com amores, não se dissolve com aplausos ou com espiritualidade de conveniência. Ele não é um sinal de fraqueza, nem apenas uma questão psicológica. Ele é mais antigo que suas memórias, mais profundo que suas emoções. É o preço silencioso de ter despertado, de ter aberto os olhos num mundo que ainda dorme. O despertar, quando a ilusão racha pela primeira vez. O despertar não acontece com música suave, luz celestial e epifanias confortáveis. Ele costuma começar com dor, com um desconforto inexplicável. É como uma fratura invisível, um estrondo dentro do peito. Você começa a perceber que algo não está certo, que a vida que te ensinaram a desejar talvez nunca tenha sido sua, que as regras, os padrões, os papéis, tudo isso parece programado. Você começa a enxergar além das aparências. Os sorrisos parecem ensaiados, as conversas vazias, as crenças recicladas sem reflexão. Tudo parece um grande teatro, um roteiro mal ensaiado, onde as pessoas apenas repetem o que foi dito antes delas. E quando você tenta compartilhar essa percepção, o silêncio toma conta. Não o silêncio calmo da meditação, mas o incômodo da ausência, como o silêncio que paira após uma verdade inconveniente ser dita. Ninguém quer ouvir que a realidade pode ser uma ilusão confortável. Falar sobre isso é como soltar uma bomba em meio a um jantar em família. Você se torna o estranho. O problema, o que está pensando demais. Esse é o momento descrito por São João da Cruz como a noite escura da alma, quando até Deus parece em silêncio, quando a fé se transforma em incerteza e tudo que era firme se desmancha no ar. Mas, e se esse vazio não for um castigo divino? E se ele for o terreno fértil, onde uma nova consciência começa a nascer? A caverna de Platão, quando ver a verdade dói mais do que a mentira. Platão contou uma história que ainda ecoa séculos depois. Imagine viver acorrentado em uma caverna desde o nascimento. Tudo o que você conhece são sombras projetadas na parede. Para você, aquilo é a realidade, mas um dia você se liberta. Sobe até a superfície e vê a luz pela primeira vez. Ela não te conforta. Ela queima. Seus olhos não suportam e sua mente entra em negação. Você quer voltar para a escuridão, para o que era familiar. Quando finalmente se acostuma e tenta voltar para contar aos outros o que viu, eles riem de você. Te chamam de louco, de herege, de problemático. Porque a luz para quem vive nas sombras é uma ameaça. E essa história não é sobre filosofia antiga, é sobre você. Sobre todos que perceberam que aquilo que chamamos de sucesso, felicidade ou amor verdadeiro, muitas vezes é moldado por narrativas externas, comerciais, filmes, redes sociais, tradições que ninguém questiona. Quando você começa a questionar, começa a incomodar, porque a maioria das pessoas não quer acordar, quer apenas sonhar com mais conforto. A epidemia invisível. O vazio que as estatísticas não mostram. Em 2021, o Reino Unido criou um Ministério da Solidão. Em 2023, o Japão fez o mesmo. Não estamos falando de solidão no sentido comum, mas de uma crise existencial global. A OMS afirma que mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão. Mas isso é apenas a superfície. O que está acontecendo no subterrâneo da psique humana é algo ainda mais denso. Uma percepção crescente de que aquilo que chamamos de normal está desconectado da essência.
As pessoas vivem no piloto automático, como disse David Foster Wallace, aquela morte lenta e invisível de quem abre os olhos, mas não enxerga mais. Os despertos sentem isso com intensidade quase insuportável. Não conseguem mais rir de piadas que não fazem sentido. Não suportam fingir interesse por conversas banais. Não conseguem mais atuar no teatro social sem se sentirem traidores de si mesmos. Esse é o preço da lucidez. Ver demais, sentir demais, compreender demais e, por isso, viver à margem. Matrix, Nietzsche e o lado obscuro da verdade. Matrix não é apenas ficção científica, é um manual simbólico para os que ousam ver. A pílula vermelha não dá superpoderes. Ela destrói ilusões. Ela te tira da simulação e te joga no deserto do real. Nietzsche chamou isso de transvaloração dos valores. A dolorosa desconstrução de tudo aquilo que você acreditava como verdade absoluta. Mas ninguém fala sobre o outro lado. Nietzsche morreu isolado, após um colapso mental. Porque ver o que ninguém vê pode enlouquecer. A verdade pode libertar, mas antes, ela te despedaça. Você está pronto para pagar esse preço? Porque não há caminho de volta depois que a mente se expande. Como transformar esse vazio em força criativa? O impulso inicial é sempre o mesmo: fugir. Fugir para os vícios, para os prazeres, para as distrações. Preencher o vazio com barulho, com consumo, com uma espiritualidade que promete paz, sem exigir profundidade. Mas o vazio não se cala. Ele sussurra à noite no silêncio entre uma risada e outra, no intervalo entre uma vitória e a próxima meta. Mas e se a resposta não for tapar esse vazio, e sim escutar o que ele está dizendo? Van Gogh pintou A Noite Estrelada durante uma crise. Kafka escreveu sobre absurdos enquanto vivia em um labirinto emocional. O vazio, quando acolhido, pode se tornar um portal de criação. Uma gestação silenciosa de algo que ainda não nasceu. Ele é a página em branco. O silêncio antes do primeiro acorde. O terreno virgem, onde você pode pela primeira vez construir algo que seja realmente seu. O vazio como portal para a liberdade. Vivemos em uma cultura que tem horror ao silêncio, ao tédio, à introspecção. Desde pequenos, somos ensinados a preencher cada segundo com estímulo. Mas e se o vazio não for um defeito? E se for a única condição para ouvir a própria alma? Talvez quem sente esse vazio não esteja se perdendo. Esteja, na verdade, se encontrando. Finalmente. A verdade é solitária, porém é real. Viver desperto é carregar o peso de dois mundos, o que desmoronou atrás de você e o que ainda pulsa, inacabado, dentro de sua mente. É andar sobre as cinzas do que era confortável, recusando o torpor das massas. É exílio, sim, mas também é o começo da metamorfose. Você sente isso e não finge mais que não sente. Você vê as rachaduras no verniz da realidade. Você ouve o silêncio entre as palavras. Você percebe que as perguntas que ninguém quer fazer são as únicas que realmente importam. Você é um desvio estatístico, um erro no código. Mas erros são onde a verdade se esconde. Você faz parte de uma minoria invisível, os irremediavelmente despertos. E talvez, só talvez, esse vazio que você carrega não seja ausência, mas preparação. Gestação de um útero metafísico de algo vasto, perigoso e infinitamente mais real do que qualquer narrativa vendida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, você foi chamado. Aqui no Nexus 404, nós não entregamos certezas. Entregamos abismos, espelhos, chaves. Cada vídeo é um ritual e cada palavra, uma faísca para incendiar a ilusão. Ative o sino. Inscreva-se agora, não por hábito, mas como quem cruza um portal. Como quem decide que não vai mais voltar para a caverna. E se você sente que não está sozinho nesse deserto, prove. Comente aqui embaixo. Eu vejo o vazio. Porque quem vê o vazio está pronto para criar o novo. A verdade não agrada, ela queima, silencia, rasga, mas liberta. Você não está só. Você está desperto. Nexus 404, onde o sistema colapsa e a consciência começa.